Muito bem, hoje eu queria dar continuidade à mensagem que eu iniciei há um mês atrás. Depois de um bom tempo, quero compartilhar com vocês a continuidade dessa mensagem. E a minha oração é que ela seja a melhor mensagem que eu já preguei na minha vida. E que seja a melhor mensagem que você ouviu da parte de Deus na sua vida e que toque a sua vida e abençoe a sua vida. Então, espero que você usufrua dessa palavra. Essa palavra não vai ser tanto uma palavra assim como é que eu vou dizer? Bom, ela vai ser uma palavra de ensino. Então, como eu tenho essa veia de ensino, hoje eu peço licença para você, eu vou ensinar um pouquinho. Mas eu espero que esse processo de ensinar vá lhe inspirar, vá lhe motivar, vá lhe renovar na sua caminhada. Então eu vou citar bastante versículos bíblicos, vou passear com você em muitos textos, para lhe mostrar algumas das riquezas que Deus nos tem dado. E eu oro que essa noite seja uma noite de cura, uma noite de restauração e de resposta a muitas orações e a muitas perguntas que você possa ter no seu coração em relação aos caminhos de Deus. Tá bem, queridos? Lembrando do que nós ministramos há um mês atrás, não sei se a sua memória, como é que vai a sua memória? O ponto que eu coloquei no mês passado eu preciso crer na palavra de Deus. Muitos pensamentos, eles competem com a palavra de Deus, e eu preciso escolher crer na palavra de Deus, amém? E eu preciso crer na palavra de Deus da maneira certa. Crer de forma errada traz resultados errados, né? E crer de forma certa traz resultados certos na sua vida. E nós vimos, aplicando essa verdade da palavra de Deus na vida de Abrão, de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram amigos de Daniel, e de Isaac, como eles creram na palavra e creram na maneira correta e usufruíram do fruto da palavra de Deus nas suas vidas. E nós percebemos, e eu compartilhei essa chave: quanto maior for a confiança na semente semeada, maior será a medida da nossa colheita. Quanto maior for a sua confiança na palavra de Deus que você ouve, maior será a colheita que você vai colher. Quanto mais semente você acolhe no seu coração, mais sementes vão produzir na sua vida. E quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. E vamos ler uma parte da parábola do semeador, que é a base da palavra que eu dei há um mês atrás. Marcos capítulo 4. Jesus, no contexto, ele está à beira-mar, conversando com seus discípulos, e tem uma multidão ouvindo junto com ele. Ele entra no barco, se afasta um pouquinho para melhorar o som da sua voz, porque a água espelha a voz, e ele então usa esse recurso. Ele não tinha um microfone, como eu tenho hoje aqui, e ele conta uma parábola. E essa parábola, a parábola do semeador, ela é uma chave para os mistérios do reino de Deus. E Jesus diz o seguinte: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, ou a vós é dado o mistério do reino de Deus. O reino de Deus, ele é um mistério. Deus, ele tem essa característica. Quando ele faz as coisas, ele deixa elas meio escondidas. Você não vê já de cara, porque Deus quer que você busque, vá atrás, se interesse, conheça. E quando ele percebe que você tem interesse pelas coisas dele, aí ele vai lhe revelando à medida que você vai buscando. Provérbios diz: a Deus, a glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis e das rainhas é descobrir, é esquadrinhar, descobrir as coisas que Deus tem estabelecido. Os cientistas, hoje eles fazem isso. O que eles fazem? Eles ficam estudando as coisas que Deus tem escondido dentro da criação dele. Eles vão descobrindo. Por exemplo, você já deve ter ouvido da série Fibonacci, que é como que a impressão digital de Deus na criação. A série de Fibonacci é um cálculo que você tem lá, e ele está em todo o universo, inclusive na sua orelha e também no seu dedão. E um Fibonacci lá, ele descobriu essa coisa e começou a calcular e ver isso, e descobriu como Deus deixou a marca dele na criação dele.
E se você quiser pesquisar sobre isso, tem os vídeos aí hoje, o acesso fácil. Para você é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Você pode dizer obrigado, Deus? Você recebe isso na sua vida? Amém? Então vamos ler lá o texto de Marcos capítulo 4, versículos 13 ao 20. O semeador semeia a palavra. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então nós temos aqui os 4 tipos de solos e nós não vamos trabalhar eles porque você já conhece eles, o que foi semeado no caminho. A mesma semente é semeada no caminho, é semeada entre as rochas, é semeada entre os espinhos e é semeada na boa terra. E você é uma boa terra, porque você recebeu a Cristo Jesus na sua vida e o seu coração é receptivo à palavra de Deus, por isso você está aqui. Então hoje quero continuar a trabalhar com você a questão da boa terra. E nessa boa terra você tem a mesma semente que é semeada e ela produz num ele produz 30, outro ele produz 60 e outro ele produz 100%, 100 vezes mais. E a pergunta que eu quero trabalhar com vocês, coloquei ela em 3 perguntas. Como sendo a palavra de Deus a semente perfeita e completa, semeada em boa terra como o seu coração, mesmo assim ela produz a 30, 60 e a 100 por um. Por quê? Você gostaria de saber ou não? Ou perguntando assim, como é possível viver uma vida de escassez, sendo que temos por direito e livre acesso às fontes inesgotáveis do nosso Pai Celeste? É uma contradição, pela palavra de Deus, um filho de Deus passar necessidade. Porque ele tem acesso àquilo que Deus tem separado, preparado para ele. Não estou dizendo que todos tenham que ter milhões, mas ter o seu suprimento. Davi diz, nunca vi um justo passar fome, passar necessidade. A um filho de Deus é dado a usufruir das coisas de Deus, não só falando em coisas, falando em sabedoria, entendimento, em capacitação profissional, em entendimento como tratar no relacionamento, como tratar as pessoas. A sua vida não é marcada por escassez, a sua vida é marcada pelo DNA de Deus, que é abundância, é generosidade, é extraordinário. O que Deus tem preparado para a nossa vida, mas como é possível? E a pergunta, como acessar estes recursos disponíveis a nós no reino de Deus? Eles estão à sua disposição, eles são seus. Você não precisa pagar promessas para ser abençoado da parte de Deus. Deus já disse, em Cristo Jesus, sobre a sua vida repousam toda sorte de bênçãos. Na sua vida, Deus já liberou palavra de bênção. Você foi tirado do mundo da escassez. Na sua vida hoje repousa a bênção de Deus, as bênçãos espirituais, toda a sorte delas estão à sua disposição. Agora, como eu acesso isso? É uma contradição, um cristão diz, eu não consigo, eu não sei como fazer. Se ele tem a fonte da vida para buscar a sua solução. Como eu posso acessar esses recursos disponíveis a nós no reino de Deus? Você gostaria de saber uma resposta a essa pergunta? Muitas vezes nós passamos por situações difíceis e até momentos apertados e fazemos um grande esforço para alcançar
o mínimo dos resultados. E depois de passarmos por aquela situação, descobrimos que há um caminho melhor. Puxa, poderíamos ter feito de forma diferente. E por desconhecermos o caminho de Deus, a mente de Deus, o coração de Deus, temos muitas vezes um resultado mínimo. E tudo é por desconhecermos quem somos, e esse esforço que quase que é em vão é por desconhecermos o que nós podemos e temos direito da parte de Deus sobre as nossas vidas. E qual é o caminho de acessar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então nós começamos ali com a semente, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, nós falamos isso na mensagem anterior, que ela possui todo o DNA de Deus. E essa semente, ela precisa ser lançada, ela precisa ser semeada. A palavra de Deus é como se Deus mesmo se apresentasse a nós naquela palavra. Você não vê a palavra, você ouve a palavra, você percebe a palavra. E Deus está nesta palavra. A semente, ela tem todo o potencial dentro dela. Se você pega a semente de um pinheiro, como nós vimos que é o pinhão, dentro do pinhão você tem toda uma árvore. Na verdade, você tem uma floresta de pinheiros dentro daquela uma semente só. Se você pegar uma maçã, ela tem várias sementes dentro dela, e ela tem várias árvores dentro dela. E ela sacia muita fome. Mas Deus trabalha por sementes. E a palavra dele é uma semente. E essa palavra que você ouve, quando a recebe como palavra de Deus, e recebe essa palavra de Deus, você está dando atenção como o próprio Deus, naquilo que ele está sendo dito. Pode ser facilmente desprezada a semente, porque é pequena. Porque às vezes vem e vai e a gente não se dá conta de se apegar àquela palavra. E porque ela às vezes não parece ter uma expressão, ou nós não somos tomados emocionalmente por aquela palavra, ou por simplesmente acharmos que aquele que está falando, ele tem as suas falhas, as suas dificuldades, e a maneira que ele está falando comigo não me agrada, eu desprezo a semente da palavra que está na boca, que Deus está me entregando. Veja, a palavra, ela produz pensamentos, ela gera um pensamento. Toda palavra gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma decisão. Então, palavras produzem pensamentos, que produzem sentimentos, que produzem decisões, e um conjunto de decisões determinam o nosso destino. Hoje você teve um pensamento: eu vou ao culto, eu vou celebrar o meu Deus. Eu vou para aquela celebração não para simplesmente ouvir uma palavra de uma pessoa, mas eu quero perceber em Deus o que Deus está me falando para a minha situação. Você traz as suas respostas e você ouve o que Deus está falando com você. Hoje nós somos os resultados de pensamentos que tivemos, das coisas que nós ouvimos, que produziram sentimentos e um conjunto de decisões e nos conduziram até aqui. E aqui vem uma pergunta, quase que um parênteses. Se você já teve tamanho avanço em sua vida, o que será de você se seguir os pensamentos corretos de Deus a seu respeito a partir de hoje? Se você crer um pouco mais, se você ousar receber a palavra de Deus como ela é, como palavra de Deus, como a palavra que tem todas as características que ela diz que ela tem, e você absorve e diz: eu creio nessa palavra. Aonde você estará daqui a 1 ano, daqui a 3 anos? A boa terra, como nós sabemos, é o coração. O seu coração em Cristo Jesus, que é uma boa terra. E esses que recebem a semente, como diz o texto aqui, tem 3 partes, que acontecem. Eles ouvem, dão ouvidos, eles a recebem e depois frutificam. O nosso coração, ele como boa terra, é para que no coração você acolha essa semente, para que ela possa produzir ao máximo. E para isso eu preciso, como disse antes, colocar o máximo da minha confiança e certeza na palavra que vem da boca de Deus para a minha vida.
Pois receberei outras sementes que serão colocadas em meu coração. Palavras de desânimo, palavras de desesperança, palavras de desconfiança, de dúvidas, que vão sufocar a palavra de Deus. E de repente eu me vejo no meio das rochas, de repente eu me vejo no meio dos espinhos, de repente eu me vejo no caminho onde o inimigo vem e me rouba a palavra. Mas você tem o privilégio de ser uma boa terra, de receber a palavra e colocar a sua confiança nele, e de tomar uma decisão: eu quero crer na palavra de Deus. Aí sim nós precisamos confiar totalmente na palavra de Deus, e erguer e levantar a palavra de Deus como palavra de Deus, e não equiparada a uma circunstância ou a uma palavra de uma pessoa. A palavra de Deus, ela gera em nós, à medida que nós vamos praticando, ela vai gerando um hábito, ela vai gerando uma cultura, na maneira como nós nos relacionamos e tratamos com Deus, e à medida que nós vamos trabalhando assim, isso vai moldando o nosso destino. Ela nos faz sábios e ela nos faz hábeis. Como nós lemos na palavra, ela nos capacita para toda boa obra que nos é dada. E a semente de Deus em nós, ela tem ainda algo sobrenatural que ela faz, e eu não vou ter tempo para entrar lá em 2 Pedro, mas a semente de Deus em nós faz gerar a natureza divina de Deus em nós. Pedro fala disso na sua segunda carta, no primeiro capítulo. Quando você se dá com a palavra de Deus, a natureza divina vai fazendo parte da sua maneira de pensar, da sua maneira de ser, da sua maneira de tomar decisões, a sua maneira de olhar o mundo ao seu redor. O poder da palavra de Deus renova a sua mente, ela redefine o seu destino e ela nos permite viver uma vida livre, uma vida debaixo do poder de Deus, uma vida alegre, uma vida poderosa, já aqui e agora. Amém, queridos? Alguém disse assim: aquele animal ali, ele anda como um cachorro, ele ladra como um cachorro, ele abana o rabo como um cachorro. Que animal é esse? Um elefante? Não, é um cachorro. Um exemplo talvez estranho, quando a palavra de Deus enche o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, o que nós vamos refletir é a palavra de Deus, quem Deus é. E vamos refletir ao próprio Deus. Ao olhar para nós, as pessoas vão nos identificar como cristãos. Por quê? Eles vão observar as nossas atitudes. Puxa, eles agem como Cristo. Eles falam como Jesus. Eles são como Jesus são e vencem as situações como Jesus as vence. Você está rodeado hoje de alguns cartazes, né, alguns banners, que esse mês de novembro vão nos acompanhar. E a grande pergunta é: o que é ser como Jesus? E eles estão demonstrando para você o que é ser como Jesus, em 8 áreas distintas. Ou seja, a sua vida, ela reflete o que o seu coração acolheu. A sua vida reflete o que você crê. A sua vida reflete aquilo que você deu crédito na sua vida. A sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir, a sua maneira de tratar pessoas, é aquilo que você acolheu, aquilo que você absorveu na sua vida. Estava observando a nossa netinha, né? A gente está numa fase aí gostosa, né? Aí eu disse para a Silvia, ela está zerada, né? Na mente dela, nas emoções. Quer dizer, já tem algumas marcas, já tem 5 meses, né? Já recebeu algumas marcas do pai, da mãe, do avô, do tio, das situações, das circunstâncias. Mas veio zerado, veio com uma mente zerada, preparada, talvez já no ventre da mãe, mas tudo bem, vamos dizer assim, a partir do nascimento, vem zeradinho, pronto para receber a palavra de Deus, pronto para ser tocado pela natureza divina, pronto para refletir a glória de Deus na sua vida. E graças a Deus, em Cristo Jesus, nós podemos fazer um marco zero. E experimentar um zerar da parte de Deus, que nós chamamos de cura, de restauração no nosso coração, para podermos refletir a imagem do próprio Deus. E isso está no propósito de Deus, está no destino de Deus para a sua vida. Mas esse é um outro assunto. Você está predestinado a ser como Jesus é. Amém, queridos? Vamos adiante.
Segunda coisa que eu queria colocar hoje, e aqui eu vou entrar em algumas questões práticas. Nós somos formados, como? Nós somos formados pelo Espírito, por uma alma, por um corpo, né? Às vezes a gente diz, eu sou um Espírito, tenho uma alma e habito num corpo. O Espírito, quando você estudar ali na ETM, as inscrições já estão abertas para 2015, você que quer se inscrever, tem uma matéria lá muito interessante chamada as manifestações do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, na verdade, é um conjunto de ministrações. E numa das ministrações ali nós falamos sobre o espírito, a alma e o corpo. O espírito tem 3 características: a intuição, a comunhão e a consciência. São as 3 funções do nosso espírito. Nossa alma tem 3 funções, que são os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, a nossa vontade, o nosso ânimo de vida e os nossos sentimentos ou as nossas emoções. E o corpo também tem 3 áreas. Tem o cérebro, tem os membros e a sexualidade. As 3 áreas que o corpo tem. Quando a palavra de Deus enche meu espírito, alma e corpo, eu vou refletir a palavra de Deus e ela vai frutificar em minha vida. E esses frutos serão demonstrados, serão uma demonstração da existência de Deus em nós. As atitudes de Cristo que estão marcadas nesses 8 cartazes, eles vão estar presentes. Por natureza. É natural você reagir assim. Você é um cristão, então você materializa, você encarna Cristo na sua vida. Você fala a palavra de Deus, você se comporta conforme a palavra de Deus, os seus sonhos, os seus projetos são marcados pela mente de Deus, pelo projeto de Deus. E como família, você é a palavra de Deus na sua família, a palavra de Deus que é rica e abundante, como a palavra de Deus nos orienta a tê-la dentro de nossa casa, para quê? Para que a nossa família tenha a marca nos seus relacionamentos, no seu trato, com uma expressão da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus permeia você, você é um cristão naturalmente, você não precisa se esforçar para ser um cristão. Quando você fala da salvação, você não precisa se esforçar para ser salvo. Você em Cristo Jesus não é salvo pelas obras. Você é salvo pela graça de Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus? E Deus preparou para a sua vida um conjunto de obras na qual você pode caminhar, que Deus preparou para a sua vida. E você vai se identificando com Cristo, sendo como Ele, pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai tocando o seu pensar, o seu sentir, todo o seu ser vai sendo marcado com a palavra de Deus. E é natural você agir como Jesus agiria no seu trabalho, no superar uma situação difícil. Então, que fruto nós iremos produzir quando nós temos a palavra de Deus abundante no nosso coração? Os frutos da palavra de Deus. O fruto do próprio Deus nas nossas vidas agindo por nosso intermédio. A imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus se revelando a nós. Interessante, veja esse texto, meditando nisso, eu me lembrei desse texto que fala de Jesus. O verbo, no caso, a palavra, o Logos, se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O Senhor Jesus, Ele encarnou a palavra de Deus. Ele era a vontade de Deus em ação. Como diz o irmão, quando você quer conhecer a vontade de Deus, olhe para Jesus em ação. Leia os evangelhos. Você vai perceber a vontade de Deus em ação. Tem dúvida sobre algum assunto? Veja como Jesus agiu. E você vai ver como Deus age, qual é a vontade de Deus. Ele agia como filho de Deus, pois ele mesmo era a palavra de Deus. E você, Paulo lembra, você é a carta de Deus que muitas pessoas vão ler. Isso é a única Bíblia que eles vão ter na vida deles, é a sua própria pessoa. Eles vão ler na sua vida a palavra de Deus, porque ela está encarnada dentro de você. Ela faz parte da sua vida. É natural para você agir e viver a palavra de Deus porque você absorveu ela dentro de você. Agora, como é que é o processo?
Vamos trabalhar o Espírito primeiro. Em João, o Senhor Jesus conversando com seus discípulos, e teve nesse contexto pessoas que se desagradaram com Jesus, eles acharam muito forte o que Jesus estava falando, palavras como essas, eles acharam que viajou, está fora da casinha, e abandonaram Jesus. A multidão foi embora, porque Jesus começou a falar palavras como essas aqui. O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Quem tem a palavra de Deus é o próprio Deus. Ele que tem a palavra de Deus. E quando ele decide liberar a sua palavra, essa palavra que se origina em Deus, ela é Espírito. O que Jesus diz aqui. A palavra dele é o Espírito. E quando vivemos essa palavra, ela vai produzir a vida de Deus em nós e através de nós. A palavra de Deus, ela é Espírito e ela é vida. Quando você acolhe ela assim na sua vida, essa palavra no seu espírito, ela vai se unir ao seu espírito e vai gerar vida no seu espírito. Porque Deus é Espírito e Ele age e interage conosco no nosso espírito. Um pouquinho mais adiante, Jesus, Ele pergunta para os discípulos, vocês também querem ir embora? E Simão Pedro, ele diz assim, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus tem essa palavra da vida eterna. A palavra vida eterna aqui não é bios, que nós usamos para biologia. A palavra vida eterna aqui é zoe, a vida do próprio Deus. A manifestação da vida que há no próprio Deus, ela é transmitida por intermédio da palavra de Deus. Você está começando a se convencer da importância da palavra de Deus, da Bíblia, na sua vida? Ela não é um livro comum. Ela não é um livro comum. Tudo que ela diz que eu sou, tudo que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Aleluia. Não estamos falando da palavra de um governante humano, nem de um filósofo, nem de um entendido em uma área dessa vida. Nós estamos falando da palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela interage no seu espírito. Como agora, nesse instante, você está ouvindo essa palavra e o seu espírito está começando a se mover. Você está percebendo algumas coisas acontecendo dentro de você, que nós não conseguimos explicar com palavras humanas. Tessalonicenses diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros, inteiros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito, a alma e o corpo. E ele diz que temos de ter a santidade de Deus nas três áreas. As três áreas precisam ser irrepreensíveis diante de Deus. Como isso acontece? Pelo esforço próprio? Não. Acontece pelo agir de Deus na nossa vida. Você está depois da cruz, não antes da cruz. Antes da cruz você tem que se esforçar para tentar e chega lá e não consegue. É um esforço, é peso e não consegue cumprir com a boa e agradável vontade de Deus. Agora, quando você tem a Jesus, aí Ele está com você, e aí Ele lhe habilita a você viver, é outra história. Você vive num sossego, é o tempo da graça de Deus sobre a sua vida. Como diz ali o texto de João 14, quando Jesus encarnou, cheio um pouquinho mais adiante, diz assim, Jesus encarnou a palavra, e Ele era a própria graça, a própria verdade da parte de Deus. A lei, ela veio com Moisés, mas por intermédio de Cristo Jesus, veio a revelação no nosso espírito agora da palavra de Deus. Então a palavra, que é espírito, é semente, é vida, produz vida eterna, ela é que vai santificar o meu espírito, e vai santificar a minha alma, e vai santificar o meu corpo. A frutificação da palavra de Deus em nós é que nos torna irrepreensíveis. É o expor-se
à palavra de Deus, e a crer nessa palavra, e a crer de maneira correta, e agir dentro dessa palavra como Abraão fez, como Daniel fez, como Isaac fez, nós vamos usufruir do poder que há na palavra de Deus. Amém? Agora pergunta, para dar um processo, como que então essa palavra de Deus age em nós? Como a palavra de Deus age no nosso espírito e como ela vai trabalhando a alma e como que ela vai trabalhando o espírito. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim, depois que ele disse lá, aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração humano que Deus tem preparado para nós, ele diz assim, mas para nós, Deus revelou isso. Ele diz, mas Deus nulo revelou o que estava escondido à nossa vista, aos nossos ouvidos, aos nossos corações, aquilo que nós olhamos ao nosso redor. Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E Ele vai trabalhando essa área como a palavra de Deus entra no nosso espírito e vai nos revelando o coração do próprio Deus. E ao ouvirmos a palavra de Deus, ela vem ao nosso espírito, o Espírito Santo de Deus revela essa palavra de Deus em nós, em nosso coração, e ela vai produzir em nosso espírito. E ali no nosso espírito ela começa a frutificar. E ela produz o que esse texto diz, ela produz revelação. Diga comigo, revelação. Ou como nós estávamos conversando hoje de manhã com os líderes, essa palavra começa a nos inspirar. Assim como Deus soprou sobre a criação dele, o ser humano, quando ele o criou, assim como Jesus, quando ele disse, recebei o Espírito Santo, ele soprou, ele inspirou, e os discípulos inspiraram, receberam a vida do próprio Deus, receberam o Espírito de Deus, receberam a vida eterna. O seu Espírito, ele começa a frutificar e a receber essa palavra. A palavra de Deus, que é Espírito, vem interagir com o nosso espírito. E o Espírito Santo, que ele habita no nosso espírito, e ele começa a falar na consciência, na intuição, ele começa a falar na comunhão. Nós começamos a interagir e receber essa palavra dentro de nós. E o resultado disso, você já tem essa experiência na sua vida? Você começa a perceber uma alegria, a glória de Deus, a sabedoria. Você vai percebendo uma fé, uma paz, um ânimo que não é natural, você não consegue explicar, mas você sabe que está lá. Você tem o desejo de avançar, você começa a ouvir a palavra de Deus, diz isso é para mim, você começa a receber isso no seu espírito, e você começa a ter visões no teu espírito, visualizar soluções, visualizar a sua família sendo abençoada, visualizar o seu crescimento, a sua comunhão com Deus, o seu espírito, ele começa a agir dentro de você, e o nosso espírito passa a ter a vida abundante, o gozo, a paz, a alegria, a sabedoria, ter uma experiência, pois a palavra de Deus que foi semeada no Espírito, ela começa a frutificar. E parece-me, pessoalmente, que é o lugar que é mais rápido acontece isso. Que é como que um estalar. Quando você a recebe, você lambando no seu espírito essa palavra, ela automaticamente ela começa a já agir. O Espírito Santo revela a palavra em nós, e o nosso espírito começa a se encher dessa produtividade extraordinária, começando a produzir ali no seu espírito. E o nosso espírito, quando ele ouve a palavra de Deus, ele tem deleite, ele tem uma satisfação inimaginável, pois ele tem o fruto da palavra de Deus sendo produzido dentro dele. E lá no seu espírito, você se torna um leão. Não tem dificuldade, no seu espírito você começa a perceber o agir de Deus e o que Deus quer fazer, e não há limitação dentro do seu espírito, porque o seu espírito acolheu a palavra de Deus. Provavelmente você já teve experiências assim. Amém ou não? E se você não conseguiu dizer amém, é só pensar um pouquinho. Então o Espírito ele está ligado à revelação. A palavra
de Deus, ela precisa ser absorvida no Espírito, lambando pela revelação. Veja o que Paulo escreve em 2 Coríntios 4. Diz, por isso nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, falando do Espírito, ele se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Porque não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O que é passageiro não pode tomar decisões sobre aquilo que é eterno. Por mais dificuldades que você passa, tudo que você está passando, ele é transitório, é por um tempo. Por mais dinheiro que tenha, também o dinheiro, a Bíblia diz, é transitório, pode passar. Meu sogro às vezes ri assim, dá aquela risadinha assim, o Arno pensou que casou bem. Ele teve uma dificuldade financeira, Deus abençoou ele muito, teve muitos milhões. De repente, algumas coisas aconteceram e ele teve que entregar tudo. E viver mais modestamente, mais moderadamente. O dinheiro vai e vem, ele não é segurança. O que não se vê, as coisas do Espírito, elas são mais confiáveis do que as coisas que vemos e podemos explicar com a nossa razão. Segundo esse texto aqui. Você crê na palavra de Deus? Quando a palavra de Deus ela começa a produzir em nosso espírito, temos a produção de 30 vezes mais. Produzimos 30 vezes mais. Aquela palavra que é uma sementinha, talvez uma frase, um versículo, um sonho, uma coisa que Deus colocou no seu coração. Ela tem a habilidade de produzir 30 vezes mais, conforme o texto que diz ali. A um produziu 30, a um 60, a um 60 e outro 100. A palavra no Espírito, ela tem essa capacidade de multiplicar-se 30 vezes. Quando você recebe e acolhe uma palavra de Deus, ela se torna 30 vezes mais poderosa na sua vida. Agora é necessário que a gente avance. Alguém aqui está satisfeito com 30 e quer ficar no prejuízo com 70? É necessário que essa palavra que foi acolhida no Espírito, que gerou todo aquele turbilhão dentro de nós, visualizando o que Deus tem preparado, ele precisa ser recebido na nossa alma. Porque se não for recebido na nossa alma e no nosso corpo, a produtividade somente vai ser 30 vezes. E vamos perder 70 vezes. Por mais poderosa e forte que seja o nosso espírito, e a palavra de Deus no nosso espírito, pois por mais revelação e glória que você tenha recebido no seu espírito, o máximo que vai poder produzir é 30 vezes o que recebeu. Tem uma história interessante em Marcos capítulo 9. Jesus ele está no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, tem a experiência, o corpo dele é transfigurado, eles veem a Jesus na glória dele, e eles ficam admirados com aquilo, e tem uma experiência de ver Moisés e ver Elias, o Senhor Jesus com os profetas e com a lei, e a graça ali se revelando, e eles ficaram conturbados, mas aí Deus falou naquela situação, e disse, este é o meu filho, a ele ouvi. Não mais a lei, nem os profetas, ouvi a graça que está sobre Cristo Jesus. A ele ouvi. Ele é a interpretação correta das Escrituras. E eles descem impactados, e os outros 9 que estavam ali, estavam lá malhando com um rapaz que o pai trouxera. E esse menino, ele tinha sido já muito sofrido a história desse pai e com esse filho. Ele tinha um problema de endemoniamento e tamanho que o menino ficava totalmente fora de controle e tentava o suicídio e tentavam várias coisas e o pai lutando pela vida do filho. E nessa expectativa
já lutando pela libertação, pela cura do seu filho. Ele veio para com os discípulos, mas Jesus não estava ali. Bom, então, os discípulos é o mesmo que Jesus, então os discípulos vão me responder, Jesus vai me responder. E eles estão ali, passaram a lutar com aquele menino e não conseguiram. E aí Jesus chega, Jesus fica assim, puxa vida, que geração incrédula é essa? E ele começa a conversar com o pai, perguntar quanto tempo, o que acontece com ele. E o pai, ele lutando com aquela situação com o filho, ele diz, se você pode, liberta o meu filho, cura o meu filho. E Jesus estranha com a pergunta, diz, se eu posso? Jesus diz, tudo é possível ao que crê. E esse pai, ele respondeu a Jesus, como que na sua agonia, eu creio e ajuda-me na minha falta de fé. Eu gostaria de pegar aqui esse texto, eu creio, ele no seu espírito, ele tinha uma testificação da parte de Deus, que Jesus ia ajudar ele. Ele lutou e sabia que alguma solução viria, mas a alma tão decepcionada que estava, por tantas circunstâncias que ele passou, a alma não conseguiria, e a alma, a razão, a experiência, o que ele tinha observado e visto na alma dele, ele disse, se você pode. E Jesus disse, se você crê, é possível. E ele pede para que a fé atinja, toque a alma dele. O pai do menino simplesmente pediu ajuda na sua incredulidade da sua alma. Ele não mentiu para Jesus dizendo, quando ele disse eu creio. Se ele olha para o seu espírito, ele cria que Jesus podia libertar o menino. Mas se ele olhava para a alma dele, ele questionava, duvidava da capacidade da libertação. A alma duvidava, e ao olhar para o seu espírito, o pai acreditava. E ao olhar para a alma, ele duvidava. E há tanto tempo ninguém tinha conseguido ajudar o seu filho. E ao olhar para o espírito, ele sabia, mas a alma ainda não. No espírito ele cria, mas na alma ele ainda não. E quando ele reconhece, pede ajuda. A palavra que é a semente, que Jesus lança para ele, tudo é possível ao que crê. Esse pai crê nessa palavra do Senhor Jesus, e ele vê o seu filho curado. E agora ele começa a crer, e também a alma, na mente, na sua vontade, nas suas emoções, ele crê e acompanha e vê o seu filho sendo resgatado. Agora imagine esse pai chegando em casa com esse filho. Imagine os irmãos vendo aquele filho, o irmão deles vindo ali com o pai. Imagine a primeira refeição em família, como é que ela foi. Uns desconfiando, outros já preparados para qualquer coisa acontecer, já com a corda do lado para amarrar ele. E o pai dizendo, meu filho está curado. Você tem certeza, pai? Tenho. E Jesus tocou a vida dele. Nós recebemos no Espírito a revelação, mas a nossa alma, ela precisa do quê? Ela precisa de fé. Ela recebe, nós recebemos pela fé. No Espírito a semente germina por revelação e na alma a semente germina pela fé. E a palavra semeada, lançada nesse bom solo, ela primeiramente cai no Espírito, e no Espírito Santo ela se revela, você recebe ela, como nós dizemos muitas vezes, uma palavra rema no seu coração, e ela vem para a alma, e agora a sua alma precisa crer. Não é por revelação, é pela fé. Precisa entrar uma convicção na sua alma, uma certeza na sua alma que essa palavra, ela é verdadeira e ela vai produzir o que ela disse que ela vai produzir. O espírito não duvida, mas a alma sim, ela duvida. E quando a alma se convence, como muitas vezes nós já temos dito, que não é por entender, e nem por compreender, nem saber explicar, mas por crer que a semente vai germinar, que a palavra vai funcionar nela, a minha mente, a minha vontade, as minhas emoções se submetem à palavra. E assim ela frutifica também. Eu só tive a experiência de ser batizado no Espírito Santo.
quando eu decidi crer no meu pastor e na oração que ele fazia por mim, e eu recebi na minha alma. Eu não senti nada, eu não vi nada, mas eu criei no meu coração e recebi aquela palavra e levantei naquele momento de oração dizendo obrigado pelo batismo no Espírito Santo. Fui perceber 4 dias depois, né? Trabalhando e agindo. E aí, você tem o seu espírito e sua alma, você já conseguiu agora 60%. Tá bom ou não tá? Quando a semente começa a frutificar na alma, a alma começa a entrar, a ter paz, a ter alegria, a ter um gozo, a ter confiança. Em Veredas nós falamos, né, em Veredas, o versículo lá de Jeremias 6,16, quando eu ando, começo a crer nas veredas antigas, a minha alma ela encontra descanso. A minha alma, a ansiedade vai embora, porque ela encontrou um lugar de descanso, ela creu na palavra de Deus. E a nossa alma está projetada para crer na palavra de Deus. Você tem 30 no espírito, você tem 30 na alma. Maria, quando ela... Mas aí, você não quer perder, Nelson. Esses 40%, para você, 60% está bom. Não? Maria disse assim, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela experimentou a palavra de Deus se cumprindo na vida dela. Ela viu, ela se dispôs a crer na palavra de Deus. Quando o anjo disse para ela, você vai receber um filho, ela creu. Ela disse, que aconteça na minha vida o que Deus tem preparado para mim. Ela recebeu aquela palavra. E ela, quando ela encontrou Isabel, ela teve essa esperança na minha alma. Engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, o efeito da palavra de Deus na alma e no espírito é uma alegria imensa dentro de nós. É uma satisfação, um prazer que você não consegue explicar, não está ligado às coisas que você tem, não está ligado a ganhar na loteria, não está ligado a pessoas, as coisas que você conquistou. É uma alegria, parece que é do nada, parece que é sem explicação, mas você está feliz dentro de você. A alma, ela encontra paz e ela encontra sossego quando essa palavra, ela começa a frutificar e ela começa a crer nessa palavra. Agora, o corpo, ele precisa praticar a palavra. A prática da palavra, ela se dá no corpo. Ainda não desfrutamos todo o potencial da palavra de Deus, porque nos falta ainda 40%. E como é que o nosso corpo recebe a palavra? No Espírito recebemos pela revelação. Na alma recebemos pelo instrumento da fé. E no corpo? A minha carne, o meu corpo, precisa da palavra de Deus. O meu corpo, ele é importante aos olhos de Deus. Muito importante. A prática se dá no corpo. Com o corpo que nós praticamos, com o corpo que nós obedecemos, o nosso corpo ele precisa receber a preciosa semente da palavra de Deus para que possa produzir. Veja Jesus em Mateus 21. Ele fala de uma parábola, ele diz assim, o que parece? Avaliem isso aqui. Ele diz, um homem tinha 2 filhos. E chegando o seu primeiro, disse para o filho, filho, vai trabalhar na minha vinha. E o filho disse, sim, sim, pai, sim, senhor. Mas não foi. Aí, dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu, não, eu não quero ir, não estou afim. Mas daí, puxa, ele se arrependeu, mudou de ideia e foi. E a pergunta, qual dos 2 fez a vontade de Deus? Aí os interlocutores de Jesus disseram, o segundo. E declarou Jesus então, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Por quê? O segundo recebe a semente e muda de ideia e elevou o corpo a trabalhar na vinha, a trabalhar no projeto de Deus que Deus tinha separado para ele.
O outro diz que concordava, que era bom, que era joia, mas não foi. E não levou o corpo para trabalhar na vinha. Ele não fez a vontade de Deus. Ele ouviu, ele disse que faria, mas não fez. O nosso corpo, ele precisa ser levado a obedecer à vontade de Deus. Então, nós recebemos no nosso espírito, recebemos a palavra, a semente de Deus, por revelação. Na nossa alma recebemos pela fé. E no nosso corpo nós recebemos pela obediência. E quando nós recebemos a palavra de Deus, texto lá que nós conversamos em maio, em junho, lá de Romanos 4, 5, 17, né? Quando nós recebemos, lambando a palavra de Deus, a superabundante graça de Deus e o dom da justiça de Deus, nós começamos a reinar em vida. E esse é o projeto de Deus para a sua vida. É o que Ele tem separado para nós. Vejam o exemplo do cego de nascença. Os discípulos ficaram conversando com Jesus, querendo discutir teologia, se o pai ou a mãe tinham pecado, ou esse menino que estava ali cego, pedindo dinheiro, pedindo o seu sustento, pedindo a sua esmola. E Jesus diz, não tem nada a ver, não é o pai, não é a mãe, é para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Não tem história de pecado. Na lei é assim. Na lei sempre se procura um culpado. E se eu fico procurando um culpado para as coisas que não estão dando certo na minha vida, eu estou debaixo da lei. Vem para a graça. Vem para a graça. Porque é muito mais gostoso viver sem ficar procurando culpado. Às vezes as pessoas dizem assim, tem que acontecer isso, para daí Deus abençoar a igreja. Não, a igreja já está abençoada. Essa é a graça de Deus sobre a nossa vida. Senão nunca iríamos conseguir consertar um relacionamento. Já nos é dado. Nós só precisamos obedecer algumas coisas para entrar no fluir, para entrar no frutificar sobrenatural da parte de Deus. E Jesus, ele gospe no chão, faz uma massinha lá, e ele põe aquele lodo na vista desse cego de nascença. E ele dá uma ordem para esse... Jesus não ora com ele. Você não vê ele orando ali. Fala lá, guspes? Que tal? Vou trazer uma areiazinha aqui, próxima vez que tiver um problema, eu cuspir ali. Cuspir ali, fazer um lodo e colocar na parte que está enferma. E Jesus diz para ele o seguinte, vai e lava-te no tanque de Siloé. E esse cego de nascença, ele disse, que maluco é esse? Ou ele foi. Vai para lá me sujar, que beca, que é isso? Que falta de respeito. A alma dele podia gritar e dizer, você está louco? Onde já se viu? Queria dinheiro, me dá uma esmola, não quero lodo na minha cara. Mas esse cego de nascença, ele foi. E enquanto que ele estava indo para lá, ele foi curado? Não. Ele foi quando ele obedeceu o que Jesus pediu que ele fizesse. Não é uma coisa maluca, não tem lógica, não tem razão nenhuma para nós. O cego de nascença vai ser curado, me explica, me dá uma base bíblica para que lá da onde que Jesus tirou isso? Eu sei lá onde é que ele tirou, não tenho todo o conhecimento da palavra. Em algum lugar, Deus deve ter um mistério aí. Ele foi curado quando? Ele estava se lavando. Ele estava obedecendo a palavra de Deus. Estava me lembrando no meio do louvor. Esses dias nós fomos, há um mês atrás, nós fomos lá para Pato Branco, depois de muitos anos. E tinha um menino lá, um homem lá, ele estava fazendo a comida para nós. Eu não sei quantos de vocês lembram dele, ele anda chutando a perna assim, a perna dele parece que faz uma curva para trás. Ele anda chutando assim, ele tem um andar diferente assim. E o pastor Eliseu e o Juliano começaram a contar da cura dele. Eu perguntei, como é que foi a cura dele? Ele disse que ele teve um acidente de carro e no acidente de carro, o carro rodou. Ele caiu para fora do carro e o carro caiu em cima da ribanceira e veio descendo e tombando para cima dele.
E ele, no impulso, ele estendeu as pernas, deitado no chão, ele estendeu as pernas para segurar o carro. E o carro caiu em cima dele, quebrou as pernas, quebrou a coluna, queimou ele todo. E foi para o hospital, e aí eles, no processo da história, não sei todos os detalhes, eles chamaram o pastor Eliseu e a pastora Clotilde para acompanharem ele, porque ele nunca mais poderia andar. Estava condenado àquela situação na cadeira dele. Um tipo de acidente, não tinha chance nenhuma. A palavra dita sobre ele é que ele nunca mais andaria. E os pastores foram lá para aconselhar ele, para ajudar ele a trabalhar a alma dele, a alma se aquietar e dizer, é assim, isso aqui vai ser a minha vida. E durante meses eles foram lá, conversavam com ele, oravam com ele, declaravam a palavra de Deus e assim por diante. Ficaram 6 meses assim no acompanhamento, ajudando ele a absorver aquela nova situação da vida dele. E num belo dia ele estava sentado na cadeira de roda dele, ele olhou para um CD e ele se levantou e foi pegar o CD. Quando ele olhou, ele se encostou na parede. Ele disse, isso não pode estar acontecendo, eu não posso andar. Isso não está certo. Aí chamou, ei, me ajuda. Aí os médicos dizem, ele não pode andar, ele está todo atrofiado, não tem músculo. Não pode. Os médicos não aceitavam. E aí depois disseram, não, mas ele não ficou curado, porque a perna dele ficou meio torta, ele anda meio... Não. O rapaz foi curado, impactou toda a cidade. Veja os processos da palavra de Deus. Quando eu obedeço, passo a passo eu vou produzindo a palavra de Deus. Semeada no meu coração e toca o meu coração. Em Mateus 8, por exemplo, chegada a tarde, você vê aqui a vontade de Deus em ação. Trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu. E curou todos os que estavam doentes. Eu fico, Senhor, glória a Deus, essa é a verdade. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Levou embora as nossas doenças. Você vai a um médico, pega um exemplo aleatório, e recebe um diagnóstico, uma palavra que é semeada no seu coração. Olha, você está com um problema no seu ombro e você tem de passar por uma cirurgia. E você recebe essa semente. Puxa, você vai condicionar a sua alma, eu preciso isso. Aí você vem para uma celebração como essa e recebe outra semente da palavra de Deus. E esta semente da palavra chega no seu espírito e o seu espírito abraça a revelação desta palavra. E o Espírito Santo revela com o seu espírito e diz, é assim que é. E a sua alma questiona, será? Você ouve, ele levou sobre si as minhas enfermidades. E você ouve essa palavra de novo, e de novo, e de novo. Mais de 20 vezes você fica ouvindo essa palavra e a sua alma, ela vai se convertendo a essa palavra. A sua alma vai sendo salva e ela começa a crer. Você já tem 60%. 60 vezes. Porém, o corpo, ele obedece ao médico e o médico disse. E a palavra médica, ela exerce autoridade sobre o seu corpo. Mas a hora que o seu corpo obedecer a palavra de Deus e começar a fazer o movimento que não podia, e começar a agir contrário, você vai experimentar a cura. Esse menino cego de nascença, esse rapaz, homem cego de nascença, ele foi curado quando ele foi obedecendo a palavra que ele tinha recebido. Esse homem lá em Pato Branco, ele foi curado, ele foi recebendo a palavra. Ele recebeu a palavra e não se deu conta numa hora que a alma dele deu uma brecha. E o corpo obedeceu o que estava no espírito. E aí nós recebemos 100%. 100 vezes a palavra de Deus. Quando o meu corpo se submete à palavra que foi revelada em meu espírito e crido na alma, e ele obedece a esta palavra, ele a pratica, o que acontece? Essa palavra ela vai produzir 100 vezes, e ela se torna plena e abundante na sua vida.
Toda a palavra de Deus se torna realidade na minha vida quando eu começo a obedecer e ela me toma por completo. Ela me toma 100%. Quando o corpo obedece à palavra, faz os movimentos que não podia fazer antes de ter a dor, ao levar o corpo a obedecer a palavra de Deus, vai experimentar a plenitude. E existem aí 2 caminhos que isso acontece. Quando é um milagre é instantâneo, e a cura ela é um processo. É um processo que vai acontecendo passo a passo. Como o nosso corpo, quando é afetado por uma que eu não cuido e absorvo uma gripe, ele leva 14 dias sem remédio e 2 semanas com remédio, né? Mas ele se cura, é um processo, né, que ele fica melhor. E com oração ele pode melhorar mais rapidamente. Veja Atos 3. Uma irmã, ela disse assim, puxa, sintoma de gripe, acho que eu não vou no Adore. Vou ficar em casa. Já vou me resguardar, né? Está meio friozinho, eu não vou. Ela disse, sabe o que, corpo? Você vai me obedecer. Larga a mão de ser preguiçoso. Você vai para o culto. Ela foi para o culto e ela louvou a Deus, celebrou a Deus. E aquele sintoma, ela foi no domingo também, celebrou a Deus. De repente ela acorda na segunda, na terça. Cadê aquela gripe? Não precisou de 2 semanas ou 14 dias. Ela pôs o corpo para obedecer. Aqui em Atos 3, você tem o exemplo de Pedro, o primeiro milagre que acontece ali já depois de Pentecostes. E Pedro e João, né, estão às 3 horas da tarde indo para seu tempo de oração. E no tempo que eles estavam caminhando para o seu momento de oração, e agradeço a você que vem nos seus horários orar aqui, né? Glória a Deus pelas suas vidas. A igreja primitiva já, no seu começo, já tinha essa prática também. E eles estavam indo, mas foram abordados por uma pessoa que provavelmente Jesus tenha passado por ele, e ele estava ali. E aí ele pediu esmola, e Pedro olhou para ele olhou para Pedro, e Pedro disse, eu não tenho a prata nem o ouro que você está querendo de mim, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ele deu uma voz de comando para esse que estava ali paralítico. Na Bíblia, nas ministrações de cura, você vai encontrar muitas vezes o ministrador pedindo para que a pessoa faça alguma coisa que ela não podia fazer antes. E aqui Pedro, ele diz isso. E aí Pedro, o que ele faz? E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. Quando que os pés e artelhos se firmaram? Quando eles levaram aquele paralítico a tomar uma atitude. Pedro levou o corpo dele a obedecer a palavra, ao comando que era dado. Ele deve ter recebido no Espírito, crido na sua alma, e Pedro foi para cima dele, e depois eles acharam que Pedro, ele era um milagroso. Ele disse, não fui eu que fiz, foi a fé em Cristo Jesus que operou isso aí. Eu exerci fé, estava convicto do que eu estava fazendo, recebi da parte de Deus a palavra, executei o que tinha que executar, e está aí, 100%, 100 vezes mais na vida dele. E celebrando, e aproveitou para pregar o Evangelho, mais 2.000 pessoas se converteram. Tiago, ele diz assim, na sua carta, no 1º capítulo, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar. Aqui a palavra salvar também pode significar curar as vossas almas. A alma precisa acolher a palavra para que ela seja salva, ela seja curada. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem só recebe a palavra de Deus no seu espírito, quem só recebe a palavra de Deus na sua alma, ele está se enganando a si mesmo. E eu preciso encarnar a palavra e dar passos em meu físico conforme esta palavra. À medida que eu consigo obedecer essa palavra, eu vou colocando a minha fé e praticando esta palavra. O fruto do engano, o que é? É a insatisfação, é a frustração, é a decepção com a palavra de Deus, é o desencorajamento. A fé vai definhando. Isso traz o engano consigo, né? Agora, nós praticamos a palavra e permitimos que essa palavra opere
em nossas vidas. Veja como Hebreus fala isso no 5º capítulo. Poderíamos ler ali mais, eu só peguei o versículo 14. Ele diz assim: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pelo exercício constante, eu preciso aprender a trabalhar com o meu corpo e fazer ele trabalhar aquela palavra. Por exemplo, você quer emagrecer, daí você faz lá um plano e faz os exercícios e tudo. Depois de um mês, no seu propósito, você emagreceu 500 gramas. Aí você diz: isso não adianta nada. Você perde a fé no negócio. Aí você deixa. Mas se você perseverar, em um ano você entregou 6 quilos. Se eu vou na academia, vou lá, puxo um ferro ou outro, faço umas caminhadas lá, pareço como é que outro disse lá, que nem um rato de laboratório, fico correndo em cima daquela esteira, né? Tentando queimar algumas calorias ali. Aí eu me canso, isso aqui não funciona, eu vou largar a mão disso. Aí não funciona, né? Seu corpo não pratica, que não vai lá, não vai. Aí não vai, aí fica, aí ele começa a ter as coisas estranhas que começam a grudar na vida da gente, né? Outros compram lá um cabide muito caro, chamado esteira. Põe lá, ele usa uma ou duas vezes e daí deixa lá. Não pratica. Quem não pratica está se enganando a si mesmo. Eu preciso, pela prática, fazer acontecer a palavra de Deus. E ao obedecer a palavra de Deus, nós vamos fechar o ciclo da palavra, daquilo que Deus intenta em nossas vidas. Precisamos aí ter o cuidado extremo com o nosso corpo, que sem a obediência prática não iremos usufruir a plenitude de Deus. Se não obedeço, eu não consigo ter a vida abundante que Deus estabeleceu para a minha vida. Eu não obedeço para obter a salvação já é sua. Você não obedece os princípios da palavra de Deus para que você, para ter a vida eterna. Não, ela já é sua, em Cristo Jesus já é sua. Agora, se você decididamente não obedece à palavra de Deus, diz: eu não quero, você precisa se converter, entregar a tua vida a Jesus. Você não tem Cristo no coração. Porque a natureza de Deus, ela é: puxa, eu quero obedecer essa palavra, eu tenho desejo, tenho prazer nisso. E aí, eu estou convertido e começo a obedecer a palavra de Deus por prazer, por satisfação, como o Senhor Jesus diz: eu vim e o meu prazer é cumprir com a sua palavra, é fazer o que o Senhor diz para eu fazer. Muitos têm um espírito fervente. A alma duvida desse fogo que há no seu espírito. E o corpo é uma pedra de gelo. Hoje fomos ministrados: levante a sua mão em adoração a Deus. O Espírito diz: legal, é isso mesmo. E a alma diz: mas para quê? E o corpo diz: eu não. Vou passar vergonha, olha os outros aqui me olhando. Isso a Bíblia chama de crente carnal. O corpo e a alma mandam. E o Espírito está lá querendo fazer a vontade de Deus. E não consegue porque a alma fica questionando, colocando dúvida, resistindo à palavra. Mesmo tendo as riquezas abundantes de Deus, nós não poderemos usufruir se não somos obedientes. Ela está à nossa disposição. E aqui é muito mais uma questão de uma experiência de manifestação das bênçãos de Deus na nossa vida, do que uma necessidade de receber de Deus. Já é nosso. Agora, como é que a gente faz isso acontecer na nossa vida? Como é que a gente usufrui? Como é que a gente pratica? Como é que a gente vivencia isso? Em mais um texto que diz lá em Coríntios, ele fala assim: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo.
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? E ele conclui, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Em muitas vidas, os pecados sexuais têm anulado o poder da palavra de Deus. Eles têm a palavra de Deus no seu espírito, têm a sua alma querendo crer, mas os pecados sexuais bloqueiam a bênção, atrapalham, não há um fluir. Quem adultera tem relação sexual com outra pessoa que não é o seu cônjuge. Quem se prostitui está pagando para fazer sexo. Quem faz fornicação tem sexo entre solteiros ou fora do casamento. Bestialismo é o sexo com animais. Homossexualismo e lesbianismo é sexo entre pessoas do mesmo sexo. São pecados contra o próprio corpo. E a palavra de Deus diz, nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Eu me converti, falo em línguas, mas ainda tem um caso. Essa pessoa está glorificando a Deus com o seu corpo? A quem que ele está glorificando? Se o corpo dele não acompanha, não está em linha com a palavra de Deus. Eu posso glorificar a Satanás com o meu corpo, ou eu posso glorificar a Deus. As coisas muitas vezes não estão acontecendo em minha vida, porque me falta glorificar a Deus com o meu corpo. Praticando um pouco, nós temos a nossa declaração de missão de ser como Ele e servir como Ele. Nossa missão central, como nós declaramos, né? Nós temos ali, em cada um dos quadros, Jesus servir como Ele. Também aqui na frente estava, né? Agora tem outra coisa aqui. Você recebe essa missão e diz, ok, eu quero ser como Jesus. Mas eu não levo ninguém para Jesus. Eu não falo do amor de Deus para ninguém. Tenho uma oportunidade de orar, mas eu não me disponho a orar. Eu estou sendo como Ele. Eu sou incentivado a cantar de coração, mas eu fico com sentimento enfadonho. Muita cantoria. Um tempo a gente cantava 1 hora, nós cantávamos 14 músicas. Hoje a gente canta 5, 6. Diminuiu para... Tem um retiro. Você vai levar o seu corpo lá para ser abençoado ou não? Ah, não. Se Deus quer me abençoar, estou aqui pronto para receber da parte de Deus. Se eu não levo o meu corpo a obedecer a palavra de Deus, eu não vou usufruir o fruto que me é por direito. A palavra não tem efeito na vida. E então nós muitas vezes queremos trocar de líderes, porque nós estamos enxateados, ou queremos trocar de pastor ou de igreja, ou outras coisas. Não obedecemos a palavra de Deus e dizemos que a oração do meu líder foi fraca, ou a palavra que foi pregada veio sem unção. Uma vez, anos atrás, um jovem me pediu, puxa pastor, me ora, não está certo o meu relacionamento com a moça que eu estou tendo contato, a gente está passando dos limites e não está legal isso. Eu não quero isso na minha vida. Pastor, ora por mim, eu me arrependo, não é certo isso. Tá bom, vou orar por você. Aí eu orei por ele, repreendi, fiz a melhor oração que eu podia fazer. Aí no outro dia ele disse, pastor, a oração... Depois o senhor sair daqui, a menina veio aqui, não segurei. Eu disse, eu vou puxar a cinta para mostrar uma oração que eu respondo. Te dá um cascudo para ver que é bom para tosse. A palavra de Deus diz, profetiza. Mas eu não falo. Ezequiel, nós recebemos essa palavra há 2 semanas atrás, diz, profetiza sobre uma situação impossível de se resolver. E eu não falo. E a palavra de Deus diz, profetiza. Será que esses ossos vão levantar? Será que essa situação vai se resolver? E Deus dá uma palavra no seu coração e Ele diz, fale. Se quiser falar, fala. Não, se você não pronunciar uma sílaba, não vai sair nada.
Às vezes a gente ora, a pessoa quer falar, fala em línguas, tá bom, a gente ora, abençoa. E aí fala. Fala, solta alguma coisa, fala alguma Não, Deus não vai usar. Eu fiquei uma vez, um tempo, com a boca aberta, esperando que Deus falasse por meu interior. Não, eu tinha que começar a pronunciar, a balbuciar alguma coisa. O que Deus estava dando. A palavra de Deus diz, quebra as maldições, rompa com os laços das trevas. Acho que não é bem assim. A alma já discute. No Espírito, é isso mesmo. Nós recebemos a palavra na semana passada. Tome atitude, perdoe. Mas foi muito mal o que foi feito. E às vezes picuinhas pequenas, como houve um discernimento nas orações que foram feitas, pequenas picuinhas que limitam o agir de Deus porque não perdoa, porque fica segurando uma chateação no coração. O que é isso? Como é que Jesus faria? Perdoaria. O meu líder falou muito duro comigo. Meu pastor às vezes me pega no pé, me dá umas, assim, bem dada na canela. E o Provérbios diz, repreenda um sábio, ele vai se tornar mais sábio ainda. Repreenda tem um outro nome lá, e ele vai ficar nervoso com você. Fira-me o justo, isso será mercê, graça de Deus na minha vida. Deus está trabalhando na minha vida. Isso não dá álibi, né? Para a gente ir chutando o canela de ninguém. O pastor tem o cajado, o pastor tem... Como é que é o cajado? E a vara, né? E precisa usar os dois. E aí? A palavra que recebo por revelação em meu espírito, e a recebo na minha alma, mas não recebo no corpo, eu fico apenas com 60%. E você conhece essa palavra de Samuel que diz, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Pergunta que eu fiz no início, como sendo a palavra de Deus a semente perfeita, completa, que revela o próprio Deus, semeada em boa terra, que é o meu coração, e mesmo assim esta semente produz 30%, 60% e 100%. Essa plenitude muitas vezes não acontece porque eu não fecho o ciclo. Me alegrei com o testemunho da Sônia, né? Ela recebeu a palavra ano que vem, ano passado, né? Ela está morando no apartamento dela. Ela tomou algumas atitudes, foi obedecendo, né? Eu fico admirado como ela assim, ela vai, né? Ela vai andando dentro do que ela sabe, do processo. Nós vimos o testemunho da Nara, como ela foi crendo na palavra, recebendo aquela palavra, aquilo que estava para se estabelecer num câncer, Deus tirou dela, livrou ela disso. E aconteceu como que? Se nós como pastores cremos na unidade do Espírito, nós caminhamos juntos. Né? Deixa eu puxar a sardinha para o meu lado. Se eu creio na unidade do corpo de Cristo, eu não falto a uma reunião com o meu pastor. Eu estou junto com ele. E aí eu experimento o que Salmo 133 diz. Como é bom e agradável. Ali Deus ordena a sua bênção. Quando nós podemos produzir 100 vezes mais, recebendo a revelação no Espírito, crendo na alma e obedecendo, tomando atitudes no nosso corpo. A revelação, como bom professor repetindo aqui, a revelação, ela é dada no Espírito. O crer, voltar ali, receber, eu preciso receber a revelação no Espírito, crer na alma e obedecer com o meu corpo. Eu quero ver você voando, querido. Quero ver você sendo vitorioso, entrando nos lugares tops que Deus tem separado para você como profissional. Deus tem muito mais separado para você na sua profissão. Aonde você se move, no que você empreende, Deus tem muito mais que Ele quer revelar para você. Ele quer te dar muito mais satisfação na vida e fazer com que você possa usufruir tudo aquilo que é fruto do seu trabalho. Eu quero ver você atingindo a totalidade daquilo que Deus tem para nós. Eu quero ver você voando no Espírito, vendo, crescendo, me passando muito além, tendo experiências muito mais intensas, revelações muito mais profundas do que eu possa ter tido na minha vida.
Mas nós precisamos receber no Espírito. Precisamos receber na alma. A palavra, que é a palavra de Deus, precisamos receber no nosso corpo essa palavra. Existe mais espiritualmente para a sua vida, existe mais intelectualmente para a sua vida, existe mais financeiramente para a sua vida, existe mais para os seus relacionamentos na sua vida, existe mais para o seu empreendimento. É receber a palavra semeada de Deus no seu espírito, receber e permitir que essa palavra, ela produza 100 vezes mais na sua vida, receber a palavra de Deus como ela é, sair do natural e entrar para o sobrenatural, para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Passa a ser natural você orar e receber respostas. Passa a ser natural você ver o sobrenatural de Deus agindo no seu dia a dia, lhe usando, porque você tem 30, você tem 60, você tem 100 vezes mais no seu coração, e Deus, Ele é fiel à sua palavra, e a palavra de Deus, ela é verdadeira, 100% fiel, 100% confiável. Quando nós recebemos a palavra de Deus e temos essa convicção gerada no Espírito, nós precisamos avançar no caminho que Deus tem para nós. Eu sei que o tempo, eu já esgotei em longo o meu tempo. Eu gostaria de ter um laboratório com você, que precisa ter uma cura hoje. Eu quero ter uma experiência com você. Eu quero te convidar depois para vir aqui, para que nós possamos orar por você. Você que tem sentido alguma dor, ou uma limitação física, ou uma limitação emocional, ou até espiritual, nós queremos orar por você. E nos alegrar com o fruto que Deus vai fazer na sua vida. Amém, queridos? Hoje nós vamos orar e ver, e no domingo que vem a gente vai contar o fruto dessa palavra de Deus em nossas vidas. Amém, querido? Pai Celeste, muito obrigado pela sua palavra, que para nós é vida. A palavra da sua boca nos dá vida. Quero lhe agradecer pela Bíblia, Senhor, que nos revela a sua palavra, que está no seu coração. Obrigado pela riqueza, pelos mistérios que ela contém. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos dá essa liberdade nesta nação de abrir a sua palavra, de meditar nela, de falar dela. E nós declaramos, ó Deus, que essa é uma nação livre para a tua palavra. E todo intento maligno de querer intimidar e tirar a palavra de Deus de circulação nessa nação, nós proibimos, decretamos falido todo intento maligno e declaramos a palavra de Deus viva e eficaz no nosso coração, ó Deus. Assim como homens de Deus foram inspirados e escreveram essa palavra, eu oro a Deus que o Senhor toque o coração de cada um na nossa caminhada nessa semana, e ao nos depararmos com os desafios que estão diante de nós, que a sua palavra ela venha no Espírito, e o Senhor nos conceda a graça de crer. Manifesta a fé na nossa alma, Pai, eu peço em nome de Jesus. E ajuda-nos, ó Deus, a levar o nosso corpo em obediência. Senhor, que esta graça, essa leveza, essa alegria, essa superação, ela esteja sobre cada um aqui. E cada um aqui experimente da parte do Senhor este mover, a palavra de Deus produzindo como o completo 100 vezes aqui, que é completo, que é inteiro, que é o completo do Senhor, o projeto completo, inteiro, que o Senhor tem preparado para a vida de cada um, se manifeste, se materialize, e cada um possa alegrar e testemunhar da bondade do Senhor. Todo impedimento na alma, todo espírito de incredulidade, eu lanço fora. Toda desobediência, eu peço perdão, ó Pai, diante do Senhor. Sim, ó Deus, bendito seja o seu nome. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Você que veio aqui para receber a oração, gostaria de experimentar o milagre de Deus. A palavra de Deus diz assim, que Jesus levou sobre Ele e levou embora as enfermidades e as doenças.
para que você tenha a vida dele, a saúde divina na sua vida. Esse é o projeto de Deus, saúde divina na sua vida. Se você quer receber a oração por alguém que você conhece, você pode representar alguém, nós vamos estar orando por você também. Você que precisa ir, Deus abençoe, graça e paz, em nome de Jesus. Amém, igreja?